Deus, Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, preciosos. Aleluia, Espírito Santo. Eu sou um socorro para quem necessita e pede ajuda. Sou um Deus que conhece o homem, a sua estrutura. Sou aquele que chega na cena e a história muda. Grande é o nome do Senhor. Eu sou aquele que escreve o livro da sua história. Sou quem tenta e muda o caminho da tua trajetória. Sou aquele que prova e aprova e te dá vitória. Aleluia. Sou aquele que restabelece o teu rico empobreço, o teu pobre enriqueço. Eu conheço cada um dos meus, eu sou pai, eu sou Deus e não há quem mereça. Sou aquele que mesmo que antes que o nada existisse, eu já existia. Não sou obra da imaginação, nem tão pouco invenção e nem sou utopia. Sou real, eu existo e pelo meu povo eu brigo, eu luto e guerreiro. Eu não corro e nem me apresso, porque sempre sou e serei o primeiro. Sou aquele que quando não dá pra vencer a batalha, aí eu chego. Você crê nisso? Aí eu chego, pego, faço, mudo, abro, curo, mato, luto, venço, sopro o vento, falo, convenço, paro o tempo, Desço na terra, destruo o inimigo, derrubo a muralha e qualquer empecilho. Se não cheguei ainda é porque só chego no tempo, mas é chegando e vencendo. Oh, aleluia! chegando e curando, chegando e agindo, chegando e lutando, chegando e abrindo, chegando e falando, chegando e mudando, Eu creio, chegando e salvando, chegando e trabalhando. eu não me atraso, faço no meu tempo. Eu decidi fazer e já estou fazendo. Se eu entro na guerra, eu já venci, porque eu já entro vencendo. Oh, Jesus, esse lugar é seu, Pai, por isso seja adorado. BBD Culminai, seja adorado. Nós entregamos a sua presença neste lugar, Senhor. Aleluia. Se precisar, sabe o que é que eu faço? Aí eu chego. Prego, faço, luto, abro, curo, Aleluia. luto, venço, sopro o vento, Falo, convenço, paro o tempo, desço na terra, destruo o inimigo, derrubo a muralha e qualquer empecilho. Se não cheguei ainda é porque só chego no tempo, mas é chegando e vencendo. Aleluia. Ele é o Deus de vitória. chegando e curando, chegando e agindo, chegando e lutando, chegando e abrindo, Oh, chegando aleluia, Espírito Santo. chegando e mudando, chegando e salvando, Chegando e trabalhando, eu não me atraso, faço no meu tempo, eu decidi fazer e já estou fazendo. Se eu entro na guerra eu já venci, porque eu já entro vencendo. Aleluia! Eu sou Nosso Deus é vencedor. Grande é o nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. Aleluia. Eu quero colocar só mais um louvor aqui para a gente orar, entrar na palavra. Não vou me demorar muito, tá? Mas eu sei que Deus trabalha em meio aos louvores. Enquanto as pessoas vão chegando aí,
Aleluia, que o nome do Senhor seja adorado. Porque é para isso que nós estamos aqui, para adorar o nome dEle. Para falar que Ele é grande. Para falar que Deus é grande e Ele sabe trabalhar nas nossas vidas. E não há outro como Ele, general de guerra, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Deus escolhe o menor de uma tribo empobrecida, que malhava o trigo escondido dos midianitas, para ser o guerreiro, aleluia, o herói da nação. Gideão tinha Deus, fosse seu coração. Ele junta o povo e guerreia. 32.000 armados pra lutar. Aí Deus aparece e a ele surpreende. Gideão espere, aí tem muita gente. Faça o que eu lhe ordeno, pois vou selecionar. Aleluia. Medrosos e covardes, voltem. Volta. No exército luta só quem for guerreiro. Coragem é uma das coisas que olho primeiro. Eita. E dessa escolha ficaram 10.000 pra lutar. Deus disse: desce todos eles até o ribeiro, e lá mostrarei quem serão os meus grandes guerreiros. No final da história ficaram 300 que foram aprovados, mas eram os 300 que Deus tinha selecionado. E pode ser bonito, ser inteligente, ter anel no dedo, ser um super crente, usar roupa cara, carros importados, ser muito conhecido ou ser elitizado. Mas se não for valente, verdadeiro crente, canela de fogo que nunca se rende, não vai ser escolhido pra ser um dos militantes dos 300 separados. E tem que ter tocha, tem que ter fogo, tem que tocar buzina, tem que ser corajoso, tem que quebrar o cântaro, tem que ser verdadeiro, tem que ser valoroso, tem que ser guerreiro. Marchem, soldados, toquem as buzinas, quebrem os cântaros, corram pra cima. E eu não sei dizer, mas eu acho, eu tô vendo os inimigos loucos se matando e a igreja vencendo, 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 vencendo. É vitória. Vencendo, vencendo, e a igreja vencendo, 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 vencendo. Somos escolhidos de Deus para ser honrados. Aqui nessa terra temos que ser usados. Deus hoje te escolhe para ser um dos 300 separados. Ainda existem remanescentes que não se prostram diante de Baal. E pode ser bonito, ser inteligente, ter anel no dedo, ser um super crente, usar roupa cara, carros importados, ser muito conhecido, ou ser elitizado. Mas se não for valente, verdadeiro crente, panela de fogo que nunca se quente, Deus não nos vai ser escolheu escolhido pra ser um dos militantes dos 300 separados. E tem que ter tocha, tem que ter fogo, tem que tocar buzina, tem que ser corajoso, Aleluia. tem que quebrar o cântaro, tem que ser verdadeiro, tem que ser valoroso, tem que ser
escolhidos de Deus para ser honrados. Aqui nessa terra temos que ser usados. Deus hoje te escolhe para ser um dos 300 aprovados. Deus hoje nos escolhe para sermos participantes dos 300 aprovados. E eu creio que nós estaremos nesta lista em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sem mais delongas, igreja. Aleluia. Nós hoje iremos meditar no livro de Juízes, capítulo 6. Vamos meditar hoje. Aleluia. No 5º juiz do povo de Israel. Amém? Pai, nós estamos aqui na sua presença. Eu sei que se do céu não descer nada eu tenho, Jesus. Por isso esse lugar é teu, opera, trabalha, flui, fala, faz conforme o seu querer, Pai. Eu sou apenas a mensageira, um instrumento usado pelo Senhor, mas Tu és a mensagem, Tu és a palavra. Tu conheces o que cada coração aqui precisa ouvir, precisa receber da sua parte, inclusive o meu, Senhor. Por isso vem, abre a porta da interpretação da palavra. Senhor, nós pedimos, nós clamamos, venha o teu reino sobre nós, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje, em nome de Jesus, Pai. Trabalha conforme o seu querer, porque esse lugar é teu, Jesus, e sem a sua presença nada disso aqui faz sentido. Isso aqui é um ambiente espiritual, não é somente uma câmera ligada, não é somente uma luz que se acende, um som que passa, mas é um ambiente de adoração. E por isso queremos deixar toda preocupação de lado, toda ansiedade, todo atrapalho, Senhor, todo pensamento, em nome de Jesus, nos esvaziar, Senhor, de nós mesmos, para que o Senhor venha nos encher pelo poder da sua palavra, porque eu creio que Tu és o Deus que renova, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que trabalha, que opera, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso vem nos convencer, Espírito Santo, nessa manhã, e faz em nosso meio o seu querer, porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Senhor, no nome de Jesus, nos reveste, Senhor, com as armaduras de Efésios, nos cobre com seu sangue, cerca as nossas vidas com muro de fogo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a tua presença cresça, que teu Espírito brilhe e que traga vida para nossa alma nessa manhã. Em teu nome, Jesus, nós te oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Juízes capítulo 6. Amém. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto
que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, soberano Senhor! Viu o anjo do Senhor face a face. Aleluia. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor. E lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos abiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal. .
que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Não reinarei... Não, aqui, perdão, povo de Deus. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, aleluia, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-o às armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Aleluia. Só em ler, igreja, a palavra, ela já ministra aos nossos corações muita coisa. Mas aqui vai retratar uma passagem aonde, mais uma vez, o povo de Deus, o povo de Israel, fez o que o Senhor reprova. Nós meditamos ontem acerca da vitória que Deus deu através de Débora, Baraque e Jael. Nós meditamos no cântico de vitória de Débora, aonde através daquela vitória o Senhor deu 40 anos de paz, porém o povo voltou contra Deus, voltou-se contra o Senhor. E o Senhor deixou eles padecerem por 7 anos. E o que me chama a atenção é que por muito mais tempo o povo de Israel havia padecido. Quando Deus levantou Débora, o povo já tinha 20 anos padecendo na mão dos inimigos. Mas quando Deus levanta Gideão,
eles só tinham 7 anos que estava na mão do inimigo. Em comparação com os outros períodos em que eles estavam na escravidão, na mão dos inimigos, na mão dos opressores, por desobediência, era menos tempo. Por que eles só ficaram 7 anos? Porque desta vez eles caíram na mão de um povo que a própria palavra diz que era como um enxame de gafanhotos. E se você lembrar lá das pragas que o Senhor enviou para o Egito, quando ele envia a praga dos gafanhotos, exatamente toda a plantação é devastada. Então, se não tem plantio, não tem comida. Das outras vezes que eles caíram na mão do inimigo, eles pagavam impostos, serviram de escravos com trabalhos forçados, agora eles estavam passando fome. Por isso que eles não suportam muito tempo na prova. Porque o inimigo agora vem em forma de gafanhoto, devastando todo tipo de plantação. A Bíblia é clara e a Bíblia diz que eles não deixavam nenhum animal vivo, não deixava nenhuma plantação para eles comerem. E a Bíblia chega a dizer que Israel empobrece tanto, começa a entrar numa fase de necessidade extrema, a ponto de se esconderem. A Bíblia é clara e diz que eles cavavam cavernas, se escondiam em cavernas, em buracos, em esconderijos, para que os inimigos não os achassem. Eles estavam se escondendo. Tudo por causa da desobediência. Andavam escondidos. Andavam com medo, porque se os inimigos achassem o rebanho dos gados, das ovelhas, dos jumentos, destruíam tudo, não deixava nada vivo. E todo o trabalho que eles tinham na plantação era destruído. Então era um trabalho perdido, mas eles tinham que continuar trabalhando. Porque a fome não espera. Quem disse que a fome espera? Quando eles não suportam mais, eles clamam. E aqui eu já quero começar a trazer algo que o Senhor colocou no meu coração. A Bíblia diz que quando eles clamam, o povo clama, Deus lhes envia um profeta. Aleluia. A resposta de Deus para o clamor deles foi um profeta. E profeta é uma pessoa que anuncia os desígnios divinos. E esse profeta veio anunciar para o povo o porquê que eles estavam naquela prova. E tem um versículo no Provérbio 19 que eu estava meditando hoje, que se encaixa perfeitamente. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas ele se ira contra o Senhor. Pela insensatez do povo de Israel, a vida deles estavam sendo arruinadas pelos midianitas, pelos amalequitas, pelos inimigos. Mas a ira se volta contra o Senhor por causa da sua própria insensatez. Olha como isso não tem nexo, igreja. A gente quer encontrar culpado até em Deus, mas nunca olha para dentro de nós mesmos. A nossa própria insensatez causa a nossa ruína, a nossa destruição. E a gente quer colocar a culpa em Deus. Mas, Senhor, olhe, perceba,
Eu não estou falando aqui que era prova de Deus. Deus não estava provando aquele povo. Essa situação aqui é diferente. O povo não estava na prova, porque muitas vezes Deus vai nos levar para um deserto, para um tempo de seca, para provar corações. Mas aqui não era prova. Aqui era consequência da insensatez e da desobediência daquele povo. Quando é prova, nós somos aprovados e o Senhor dá vitória. Mas quando é consequência de escolhas erradas e de desobediência, não é prova de Deus. É consequência de insensatez. Então não adianta se revoltar contra Deus. Colocar a culpa em Deus porque está passando por isso e por aquilo. Quando as lutas chegam, a gente tem que aprender a discernir. Senhor, é tu me provando ou é consequência dos meus atos? Porque se é prova de Deus, Ele vai lhe dar graça para ser aprovado. Mas se é consequência, é para você ser corrigido. A resposta do clamor daquele povo foi o profeta anunciando o porquê que eles estavam naquela situação. Mas me chama a atenção que enquanto Deus levanta um profeta para falar com o povo, para trazer a lembrança dos atos deles, trouxe a memória. Olha, vocês estão passando por isso porque Deus mandou vocês não adorarem os deuses dos amorreus. Lembra que os seus antepassados fizeram aliança com Deus. E por que vocês não fizeram? Estão adorando deuses de pedra, deuses de Baal. Por isso que vocês estão na mão do cão. Por isso que vocês estão padecendo. A resposta de Deus para o povo foi essa. Mas para Gideão foi encorajamento e direção. Aleluia. Eu vou repetir. A resposta de Deus para o povo foi a lembrança dos atos. Muitas vezes a gente vai questionar o Senhor. Aí na oração mesmo, o Espírito Santo lembra que tu fez isso? E não adianta, igreja, dizer que não sabe, que não fez. Porque o Espírito Santo traz a memória. O Espírito Santo, ele é tão lindo que ele desenterra os nossos atos de 10, 15 anos atrás. Não é que ele fique remoendo, mas é que ele diz, olha, só a colheita do que você fez. Isso aqui é consequência. Não precisa nem o homem abrir a boca. Mas como nesse tempo não tinha Espírito Santo, Deus levanta um profeta para lembrar do que eles tinham feito. Era consequência da sua insensatez. Só que para Gideão a resposta foi diferente, porque Gideão também indagou. Mas o que foi que diferenciou a resposta de Deus? Tá só travando, Shirley. Aqui para mim tá normal. Misericórdia, Jesus. Por que a resposta de Deus para Gideão, que também estava indagando ao Senhor, foi diferente? Porque Gideão, apesar dos seus questionamentos e dúvidas e indagações, Gideão tinha disposição. E quando Deus viu em Gideão disposição, mesmo em meio a todas aquelas aflições que ele estava passando, aqui para mim está normal. A Bíblia diz que o anjo chegou para ele com encorajamento e direção. Você percebe que quando o anjo do Senhor fala, vai ter com Gideão, e vê e contempla Gideão malhando trigo num tanque de prensar uvas, num lagar. O que foi que Deus viu em Gideão que não viu nos demais? Disposição em meio à crise. Deus viu em Gideão coragem.
E você vai entender por quê. Olha, a resposta de Deus para o povo foi o profeta lembrando dos atos dele. Quando o anjo se materializa e senta sobre a grande árvore, vê Gideão malhando trigo num tanque de prensar uvas. E a Bíblia é clara, diz o propósito, para escondê-los dos midianitas. Gideão faz o que é praticamente impossível fazer, só para não deixar nem ele nem a casa dele passar fome. Aí o anjo do Senhor apareceu, falou com ele, chamou ele pelo significado do seu nome, porque Gideão significa poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Aí Gideão, no verso 13, vai indagar a mesma coisa que o povo indagou. Como assim? Tu disse que é comigo e nós estamos passando essa situação. Mas Deus não fala com ele como manda o profeta falar com o povo. Porque apesar do sofrimento de Gideão, Deus já enxergava nele potencial para sair daquela situação. Olha, ele disse para Deus: o Senhor nos abandonou. Cadê as tuas maravilhas, Senhor? Mas o Senhor, ele é tão... É Deus é tão Deus. Deus não é homem. Deus é tão Deus, não se compara a homens, que não responde à medida de Gideão. Deus dá uma resposta muito além. Porque enquanto a gente quer explicação para o problema que a gente está passando, Deus vem com a solução. Eu quero dizer para você que muitas indagações que você tem falado diante de Deus, orado diante do Senhor, para você, aleluia, que está tendo disposição em meio à crise, que está fazendo o que ninguém mais está fazendo, que está se esforçando para estar no centro da vontade de Deus. Deus, ele não vai chegar explicando o porquê da situação. Para Gideão, ele chegou com a solução. A resposta de Deus para Gideão foi solução, direção. Deus não precisou ficar se explicando para Gideão, porque para Gideão era ação. E toda vez que Deus quer que eu e você nos movamos por fé, Ele não vai chegar se explicando, porque Deus não precisa se explicar para ninguém. Ele vai chegar com direção, com estratégia, com solução. Ele diz: olha, depois que Gideão indagou, com a força que você tem, Deus viu em Gideão força. Vai libertar Israel das mãos de Midian? Não sou eu quem estou te enviando? Aí Gideão questiona mais uma vez: Senhor, olhe para a minha situação. Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Ou seja, não tenho poder de voz sobre o meu povo. Minha casa é a mais humilde. Como assim? Eu estou sendo levantado para libertar essa nação, esse povo. E ali o Senhor fala para ele: eu estarei com você. Por que o anjo diz: com essa força que você tem, vá libertar Israel? Eu vou explicar para você agora. Olha o que Deus viu em Gideão: disposição. No verso 11, a Bíblia diz que quando o anjo se assenta na grande árvore, vê Gideão malhando trigo num tanque de prensar uvas. Então não tem nexo. Trigo é para ser malhado na eira. E o que é eira? Um espaço amplo e arejado, para que o vento soprasse
e passando o vento limpasse as impurezas do cereal no momento em que era lançado para cima. E aonde era que Gideão estava fazendo essa atividade de malhar trigo? Numa cisterna feita na rocha. Ficavam em locais escondidos. Oh, aleluia. Escuros e de acesso restrito junto ao local da plantação. Olha a disposição de Gideão. Agora eu lhe faço uma pergunta, igreja. Arabandai, sobrecandarabandai. Quem se esconde de Deus? Se você tem algo a cumprir da parte do Senhor, se você tem uma missão e o Senhor lhe escolheu, você pode se enfiar onde você quiser se enfiar. Você pode se esconder aonde você quiser se esconder. O Senhor vai te achar. Você pode dar a desculpa que você quiser dar. A direção vai permanecer. Malhar trigo no lagar exige um esforço muito grande. Malhar trigo no local errado, como é? Não tem vento dentro de rocha. Não tem vento dentro de cisterna. Então o Gideão estava tirando as impurezas do cereal manualmente, com grande esforço. Arabandai, sobrecandarabandai. Eu quero dizer que o meu e o seu esforço atrai a atenção de Deus. O meu e o seu esforço atrai a atenção do Senhor. Deus não vai falar com gente parada no tempo. Deus não vai falar com preguiçoso, com quem fica dormindo em cima do ponto, com quem está ouvindo a voz de Deus e não está fazendo nada para obedecer. Deus vai falar com esforçado. Deus vai falar com quem não parou, com quem perseverou. A solução vai chegar para quem mesmo estando escondido está fazendo alguma coisa. Nem todo mundo que aparece está fazendo algo no meio da crise. Está fazendo algo para Deus. Mesmo ele sofrendo todas aquelas consequências, Gideão mostra disposição para não passar fome, nem deixar a sua casa e nem os seus passar fome. Deus vem de Gideão disposição. Foi isso que diferenciou. Foi isso que diferenciou a resposta do profeta para o restante do povo e a resposta do próprio Deus, porque Gideão viu o anjo do Senhor face a face. Tanto é que ele temeu e o anjo do Senhor disse: Pai seja com você, não tenha medo, você não vai morrer não. Porque para quem se dispõe a ouvir Deus, vê face a face e não morre. Contempla coisas inefáveis e não perece, porque Deus dá graça. A Bíblia diz que João é arrebatado ao terceiro céu e ali ele começa a contemplar, sabe, visões, e ele escreve o livro de Apocalipse, a carta dos últimos dias. E quando ele vê o Senhor, ele descreve o Senhor. Cabelos brancos como a lã, os seus pés eram como latão reluzente, e ele caiu como morto. Mas tu acha que João ficou morto? Ficou não, porque Deus queria que ele visse. Porque João não era parado, João era disposto a ouvir a voz de Deus. Tá pensando que Deus entrega pérola a porco, é? E coisa sagrada a cães?
Isso aqui era uma preciosidade de Deus exclusiva para Gideão. Porque Gideão estava se esforçando. Tanto é que o anjo diz, com essa força que você tem, a força à disposição de Gideão chamou a atenção de Deus. E eu quero dizer que quando você não decide parar, quando você decide não parar, mas perseverar na fé, mesmo em meio às crises, mesmo em meio à seca, mesmo em meio às perseguições, isso atrai a atenção do seu Senhor. Quer chamar a atenção de Deus? Faça alguma coisa. Se mova. Disposição. Porque não adianta de nada. Eu vou dizer para você, por que Deus viu em Gideão disposição? Quando o anjo do Senhor desaparece, que ele ali oferece, eu lembro da passagem de Abraão, quando ele recebe a visita dos 3 anjos do Senhor, manda Sara preparar bolo, pão e o caldo lá, e eles comem. E era da parte do Senhor aquela visita. Quem recebe visita de anjos na sua casa não deixa sair de mãos vazias. Se prepare para receber visita de anjos na sua casa. Arabandaia sobrecandarabandai. Isso aqui é princípio. Honra o que vem da parte do Senhor. Ele disse, é o Senhor que está falando comigo. Deixa eu preparar minha oferta, vai que eu espero. Aleluia. E Gideão não deixa aquele anjo sair de mãos vazias. O anjo não come porque é espírito, mas toca na oferta com a ponta do cajado e recebe a oferta. Aleluia! Eu sinto graça e virtude do Eterno para falar isso aqui para você. Não deixa aquilo que vem da parte de Deus na minha e na tua vida sair de mãos vazias. Você pode não ter muito, mas o que você tem, Ele recebe. Oh, aleluia! O que você tem é pouco, mas se é para o Senhor, Ele recebe. A Bíblia diz que o Senhor recebeu e subiu fogo no topo daquela rocha. E Deus recebeu como a oferta de aroma agradável. Rabandaia sobrecandarabandai. Quem entende o que é a presença de Deus não despede aquilo que vem da parte de Deus com mãos vazias. Aleluia. Quando ele faz a oferta, ali ele está estabelecendo uma comunhão com Deus. E na mesma noite, quando o anjo vai embora, o anjo fala com ele novamente. Porque quando você constrói dentro do seu coração um altar para o Senhor, você vai ouvir a voz dele guiando o caminho em que você tem que andar. Você não vai ficar igual uma barata tonta sem direção. Naquela mesma noite, o anjo fala com Gideão. Pega a segunda oferta. Eu quero outra oferta, Gideão. A primeira tu me ofertou voluntária. Essa agora eu vou pedir. Abandai, a sobrecandarabandai. Aquela de 7 anos que está lá no curral do teu pai. Tá lá, é do pertence do teu pai de 7 anos. Por que 7 anos? Porque representava a quantidade de tempo em que eles estavam padecendo na mão do inimigo. Tudo tem propósito. Pega a segunda oferta. Essa foi pedida pelo Senhor. Tem oferta que é voluntária, mas tem oferta que é Deus que manda fazer. Pega lá o novilho e derruba o altar de Baal que pertence a teu pai. E o poste lá sagrado de Aserá. Pega lá. Oferta para mim. Levanta o altar para mim. Derruba o altar de Baal. Quando você constrói um altar para Deus e você firma uma aliança com Jesus, você derruba o que tem que derrubar. Deus viu em Gideão disposição. Até para bater de frente, ó. Com os da sua própria casa. Porque tinha sido os da casa dele que tinha levantado o altar de Baal. Deus, olhe, para Deus dar vitória. Para Deus dar vitória, igreja. Tem que primeiro consertar a casa dentro.
Deus disse: Gideão, eu vou te usar para libertar o povo, mas antes, derruba o altar de Baal, porque enquanto tiver legalidade, eu não dou vitória. Arabandaia sobre Candarabandai. Enquanto tiver brecha aberta, não tem vitória. Derruba o altar de Baal. A Bíblia diz que Gideão fez isso de noite, chamou 10 dos seus servos, ofereceu o holocausto, a segunda oferta que Deus pediu ao Senhor, derrubou o altar de Baal, derrubou o poste de noite para ninguém ver. Mas quando amanheceu que viram o altar derrubado, concluíram que tinha sido Gideão. Sabe por quê? Porque a gente não precisa obedecer a Deus à vista do povo, mas quando as coisas acontecem, vão saber. Tem marcas de Gideão aí, Gideão é diferente. Arabandai, sobre Candarabandai. Só pode ter sido Gideão, porque ele professa uma fé diferente, ele se posiciona diferente, ele fala diferente. Aleluia, as atitudes dele é diferente. Isso aqui só pode ter sido obra de Gideão. Isso aqui tem dedo de Gideão. Aleluia. A gente não precisa fazer e obedecer para todo mundo ver, mas quando as coisas acontecem, vão dizer: foi ela, foi ele. Aí se revoltaram, quiseram matar Gideão, porque muitas vezes quando a gente decide obedecer a Deus, vão querer nos matar. E por mais que tivesse sido o pai de Gideão que tivesse erguido o altar Baal, ele entendeu que o filho dele estava na direção de Deus. E ele diz: ei, vocês vão lutar por Baal? Se Baal fosse um Deus, ele teria se vingado com as suas próprias mãos. Vão matar meu filho não, porque Deus ainda levanta quem é por mim e por você. Deus ainda levanta quem é por mim e por você. Deus ainda levanta pessoas para justificar as nossas ações segundo obediência ao Senhor. Por que é que vão matar ele? Por que é que querem matar ela? Se Baal fosse um Deus, ele teria se defendido. Mas que diabo de Deus é esse? Que vê o poste derrubado e não faz nada. Se lutar a favor de Baal, vão morrer. Quando você se dispõe dentro da sua casa, quando você se dispõe a fazer a diferença, até quem estava com a mente cauterizada se converte. Porque aqui teve conversão na vida do pai de Gideão, a ponto de Gideão defender. O que ele fez foi da parte de Deus. Não venha querer matar meu filho, não. Se Baal fosse Deus, ele tinha se defendido. Meu filho não mata, não. Aí lançaram lá um desafio, chamaram Gideão de Jerubaal, porque disseram que Baal ia fazer alguma coisa. Mas quem tem convicção de que está no centro da vontade de Deus não teme. Maldição sem causa não prospera. Deixa amaldiçoar. Deixa abrir a boca para falar. Não prevalece, não pega. Quantas vezes Balaque e Balaão bateram tambor em cima do Durmonte, lá nas macumbas, nas feitiçarias. E Deus disse: opa! Não vou ouvir essa oração, não. Não vou ouvir essa oração. Eu não quero amaldiçoar, eu quero abençoar. Por que Gideão vai morrer? Eu não quero ele morto. Pelo contrário, a libertação de vocês, hipócritas, vai vir através dele. Muitas vezes a gente se levanta com uma missão dada por Deus para trazer libertação da mão do cão, mas a gente é que acaba pagando o pato. Já viu isso? Você é um instrumento de bênção naquela situação, naquela causa, para trazer libertação, mas se volta contra você. Aí a Bíblia fala que o altar foi construído para o Senhor. Quando o altar foi restaurado dentro, agora os inimigos se acampam fora. Toda vez que Deus começa uma organização, uma faxina dentro,
o inferno se agita fora. Quando o altar para Deus foi restaurado, quando teve restauração dentro, o inferno se levantou. Os inimigos se acamparam. E aí Gideão, com poder de voz agora, porque aquele que está na direção de Deus tem poder de voz, não fica calado. Porque quem é que cala a boca de Deus? Tem até gente, né, que quer calar, que quer pegar assim na minha boca e na tua boca e calar, mas não cala. Quando arrumou a casa dentro, agora era a hora de guerrear fora. Deus é organizado. Amém, irmão Helder, Deus abençoe. Deus arrumou a casa dentro. Quando restaurou, fechou a brecha. Agora os inimigos se acampam fora. Vai, Gideão. Chama os homens. E Gideão reúne 32 mil homens. Como é que o homem, o menor da família, do clã, menos favorecido da tribo dele, reúne 32 mil homens? Porque se você está disposto a consagrar o altar da sua adoração para Deus, a sua voz é voz de comando. Eu vou repetir. Se o altar que está no seu coração é para Deus, quando você abre a boca tem que obedecer, porque não é sua voz, é a voz de Deus através de você. Tem que entender que a nossa voz é voz de comando. Tem que entender que é Deus falando. Gideão constrói o altar para o Senhor. O Espírito, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossa de Gideão. Se apossou de Gideão. E quem tem o Espírito de Deus não fica, escondido. A Bíblia é clara e a Bíblia diz, olha, pode pegar uma candeia, uma lamparina e esconder debaixo da mesa? Deus não deixa candeia debaixo da mesa. Assim é quem está em comunhão com Deus, não fica escondido, não fica no anonimato. Você pode até se esconder, cavar buraco, ficar igual tatu. De toca em toca Deus te acha, viu? Rabandai, sobrecandarabandai. Não adianta se esconder de Deus, porque lamparina não fica escondida. Tem que ser colocada num lugar alto para iluminar. Gideão era a candeia de Deus. Gideão era a candeia de Deus para iluminar. E quando ele ilumina agora, ele tem poder de voz, porque o Espírito de Deus está sobre ele. Não era Gideão, era Deus na vida dele. Mandando e comandando, reúne 32 mil homens. Vaz, isso é muito forte. Olha o que o poder de Deus faz através da vida de uma pessoa. Deus dá poder de voz. As pessoas creem no que você fala. As pessoas acreditam, dão crédito. Só se reuniram porque sabia que era Deus na vida de Gideão. O que há de bom em mim e você é a presença de Deus. Tira Deus da minha vida e da tua para ver se sobra um caco. Se fica alguma coisa boa, é tudo treva. A gente só tem maldade dentro da gente. A única coisa boa que tem dentro de nós é o Espírito Santo. Tira o Espírito Santo. Se afasta do Espírito Santo, tu vira um trapo de imundícia. Sai debaixo da graça do Eterno. Gideão só teve poder de voz porque o Espírito do Senhor se apossou dele. Aleluia. O Espírito do Senhor se apossou de Gideão. E ele teve poder de voz, ele teve crédito. As pessoas davam crédito à sua pregação. Ouviam Gideão porque Deus estava com Gideão. E as coisas só vão acontecer. Você só vai ter poder de voz. Aleluia. Quando você estiver, quando a presença de Deus for uma com você. Não adianta querer ter poder de voz. Que moral um pai tem para dizer para o filho, para ele não beber, se ele bebe? Que moral uma pessoa tem de aconselhar outra se ela não faz? Gideão era exemplo, porque Deus estava com Gideão. Gideão não mandou os homens se ferrarem na batalha. Gideão foi com eles para a batalha. Gideão estava na linha de frente da batalha.
Porque quem tem a presença de Deus não fica só de mandar os outros irem, não. Vai também. Querer que os outros façam é bom demais. Faça você também. Seja você o primeiro a se posicionar. Gideão fez o que ninguém tinha coragem de fazer. Derrubou o altar de Baal. Por isso que as pessoas ouviam. Ninguém tinha coragem de derrubar. Por isso que estava padecendo. Ninguém tinha coragem de fazer o que Gideão fez. Por isso que estava na mão do diabo. Quando destruiu o altar de Baal, os inimigos agora não vieram mais ao encontro deles para destruir. Se reuniram fora. Porque fechou a brecha. Aleluia. A Bíblia não diz mais que os inimigos vinham ao encontro dele devastar a plantação. Pelo contrário, se reuniram fora. Porque quando fecha a brecha dentro não tem mais legalidade para entrar. Por isso que é bom obedecer Deus. Porque não adianta ficar mandando e não derruba o altar que Deus manda derrubar. E não se posiciona como Deus manda se posicionar. E ninguém vai te ouvir. Tu vai ser igual um cachorro latindo. Vai ficar latindo e ninguém vai dar crédito à tua pregação. Que exemplo tu dá? Com o altar de Baal erguido dentro do teu lar. Qual o exemplo? Gideão fez o que ninguém mais fez. Por isso as pessoas davam crédito à sua pregação. Gideão se posicionou como ninguém mais se posicionou. Por isso que as pessoas davam crédito. Quer ter crédito, obedeça a Deus. Quer ter crédito, se posicione. Não se importe de ser o diferentão, a diferentona. Se importe de estar no centro da vontade de Deus. De fazer o que ninguém mais faz. De obedecer o que ninguém mais quer obedecer. As pessoas hoje não mais se posicionam em temor a Deus. Se posicionam pelo que quer. E evangelho não é viver uma vida de oba-oba. Viver do jeito que eu quero. Não é isso não, vaso. Ninguém aqui é cão sem dono não. A gente tem dono. E Deus ainda manda no recinto. De que adianta agradar homem, agradar carne e não agradar Deus? Você perde total credibilidade. Você perde total credibilidade. Mas quando você se posiciona em obediência ao Senhor, vão ter que dar crédito à sua pregação. Porque é Deus na sua vida. É Deus que está falando através da sua vida. Os inimigos agora se acampam fora. Porque a brecha é fechada dentro, o altar para o Senhor é restaurado dentro, não tem mais como entrar. Agora eles vão guerrear fora. E o Senhor reuniu 32 mil homens através de Gideão. E a Bíblia diz que Gideão pede sinal a Deus. E o Senhor responde com um sinal positivo. Apesar do medo e do receio que Gideão tinha no seu coração, o Senhor confirmava negócio. Então, quando a gente está debaixo de uma palavra, por mais que nós tenhamos medo, nós não vamos perecer. E o Senhor é aquele que confirma negócio. Gideão aqui, até o capítulo 6, pede 2 sinais. Verdade. Gesiane. Pede 2 sinais. Amém, Deus. Verdade. E o Senhor responde os 2 sinais que ele pede. Então muitas vezes o Senhor está vendo medo no nosso coração. Mas quando ele escolhe, está escolhido. Apesar do medo, você vai ter que enfrentar. Deus estava dizendo, Gideão, sabe por que eu atendo ao teu pedido e eu confirmo quando tu me pede sinal? Porque apesar do medo que eu sei no seu coração, é você que eu quero usar. E eu sei que você, mesmo com medo, você vai obedecer. Deus quer ver isso, igreja. Não é ausência de medo. Não é ausência de medo. Não é ausência de receio. Não é ausência de insegurança. Mas é mesmo em meio ao medo, mesmo com receio, mesmo com insegurança, mesmo sem saber o que vai acontecer, vai para a batalha. É isso que Deus quer ver em nós, disposição de mesmo com medo. Você acha que Gideão estava malhando trigo no lagar, no tanque de prensar uvas, numa rocha, escondido? Era por quê? Por medo.
por medo dos inimigos virem atacar. Por medo dos inimigos virem atacar. Mas Gideão, mesmo com medo, vá. É isso que Deus quer ver em nós. Tem gente que quando sente medo retrocede. Gideão, mesmo com medo, foi. E eis aí está a diferença, o posicionamento. Deus não prometeu a ausência de aflições. Mas Deus diz que se você tiver bom ânimo e disposição para crer, você vence o mundo. E é sobre isso. Olha, Provérbios 19, verso 12, me chamou a atenção, que ele diz que a ira do rei é como o rugido de um leão, mas a bondade dele é como o orvalho. E o sinal que Gideão pediu foi justamente esse. O primeiro foi para que a lã, somente a lã na eira que ele colocou ficasse molhada. Quando foi no outro dia, somente a lã estava molhada, que ele encheu uma tigela de água do orvalho. No outro dia ele disse: Senhor, vou te pedir outro sinal se tu é comigo nessa batalha. Eu vou colocar de novo a lã na eira e o Senhor vai molhar somente ao redor da lã. A lã vai ficar seca. Qual era o sinal do orvalho? Bondade de Deus. Provérbio 19, 12 diz que a bondade do rei é como orvalho. Então aqui a bondade do Senhor estava sendo como um sinal de confirmação para Gideão. Gideão, eu sou contigo. O orvalho desceu em sinal de bondade do rei. Aleluia. Era chegado um tempo de bondade de Deus para o seu povo. E eu quero dizer para você que se você se posiciona, derruba o altar dos deuses, fecha as brechas, aleluia, conserta o que precisa ser consertado, constrói altar para o Senhor, firma uma aliança com o Senhor, o orvalho da bondade de Deus vai descer sobre a sua casa, sobre a sua família. Conserta o que precisa ser consertado, fecha a brecha que precisa ser fechada. Derruba o altar que precisa ser derrubado. Você vai ver o orvalho do Senhor caindo em sinal de favor de Deus, em sinal de bondade do rei. A bondade do rei vai descer, a bondade do rei vai se manifestar. E não tem um inimigo só que prevaleça. O que foi que o anjo disse para Gideão? Gideão, eu estarei com você. E você derrotará toda Midian como se fosse um só homem. Como se fosse um só homem. E o desfecho dessa história, quem vai dar é Dulce à tarde, às 2h da tarde. Você vai ver como foi que Deus deu vitória a Gideão e ao povo de Israel. Quais foram as demais estratégias, mas até aqui, igreja, sinal de confirmação de Deus. Hoje a confirmação é o Espírito Santo na nossa vida. É a palavra dele em nosso coração. É a confirmação do Senhor através da sua palavra. Mas para Deus chegar com confirmação, primeiro teve que ter conserto. Para Deus dar vitória diante dos inimigos, primeiro teve que derrubar o altar de Baal. Primeiro teve que fechar as brechas para Deus dar vitória. Deus, ele é organizado. Deus, ele sabe trabalhar. E ele tem vitória, ele tem orvalho de bondade para descer na minha e na sua vida. Mas antes nós precisamos levantar esse altar de adoração ao Senhor e se posicionar e fechar todas as brechas que precisam ser fechadas. E aí você vai receber o orvalho do Senhor como sinal de confirmação de Deus, que Deus é contigo. E se Deus é por você, Romanos vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que teve vitória. O desfecho do governo de Gideão como quinto juiz de Israel foi de vitória. Porque Deus encontrou em Gideão disposição.
disposição para se consertar, disposição para fechar brecha, disposição para acertar diante de Deus, disposição para ofertar o que Deus pedisse. Aleluia. Gideão era tão disposto que a primeira oferta foi ele que quis dar. Porque só oferta quem é curado. Enfermo sonega, curado oferta. Aleluia. Rebede cominaia sobrecandarabandai. Gideão era curado. Gideão era disposto. Deus não pediu oferta. Gideão ofertou de todo o coração. A segunda oferta, Deus pediu porque já sabia que ele ia obedecer. Quem tem coração aberto para fazer o que Deus manda, as outras estratégias, elas vão fluir, ó. Elas vão descer como cachoeira. Você nem orou, o anjo vai aparecer. Porque você é disposto a obedecer, ainda que o Senhor não fale. Você está disposto a fazer para Deus, ainda que Ele não lhe peça. As demais estratégias vão descer como cachoeira na sua vida. É isso que Deus quer encontrar em nós. Coração disposto. Coração disposto a fazer não somente aquilo que o seu Senhor manda, mas também quando Ele mandar, obedece. E aí Deus dá a vitória. Amém, povo de Deus? Até aqui falou o Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. 2 horas tem mais, Conduz Ponto com Jesus. E 19 horas, Lins Emanuela. Amém? E amanhã continua as irmãs Ingrid às 9 da manhã, Solange. Enfermo sonega e curado oferta, Mari. Enfermo sonega e curado oferta. Louvado seja Deus. Amanhã, Ingrid de manhã, Solange à tarde, Maria das Graças à noite. E domingo não vamos ter live, segundo a direção do Senhor. Amém? Dia de descanso, conforme determinou o Senhor. Tá certo, igreja? Fiquem todos na paz e até segunda, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.